Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Vamos lá. Se você clicou aqui, provavelmente é porque você tem medo ou tem dificuldade de falar em público. E para a gente começar essa videoaula, nós vamos falar um pouquinho, quero te ensinar um pouquinho para que você entenda como que o medo se forma dentro de você. As pessoas, elas têm estratégias para fazer alguma coisa, inclusive para ter medo. Se eu chegar para você e dissesse assim: me ensina a ter medo de falar em público. Me ensina a ter medo de falar em público. Provavelmente você diria para mim o seguinte: ô Giovanni, para você ter medo de falar em público, basta que você, antes de fazer o que você faz, ou seja, antes de você fazer um workshop, antes de você fazer uma apresentação, antes de você ministrar um curso, ou antes mesmo de gravar esse vídeo, você criar uma imagem na sua cabeça. Você cria uma imagem na sua cabeça antes de fazer o que você faz, da seguinte forma: você imagina pessoas maiores do que você. Imagine que essas pessoas, elas estão rindo de você. Imagine também que essas pessoas, elas estão desdenhando de você. Para que esse medo ele se aumente um pouquinho, você coloca uma sensação de que essas pessoas vão fazer perguntas que você não sabe responder. Para ficar um pouquinho com mais medo, você coloca uma sensação de que as pessoas têm nível acadêmico melhor do que você. Aí, você fica com medo de falar em público. Talvez você dê um sorrisinho de canto, achou graça porque eu falei isso. Nossa, como é que ele sabe disso? Porque como é que ele sabe essa minha estratégia para ter medo? É porque essa estratégia era a minha estratégia. Às vezes eu tinha medo de falar em público e antes de conhecer programação neurolinguística, eu não sabia porque tinha medo. Simplesmente eu reagia àquilo. Eu tinha um medo, o medo vinha e simplesmente acontecia. Depois que eu entendi como que eu fazia o que eu fazia, como que eu desenvolvia minhas estratégias para fazer algo, eu descobri como que eu tinha medo. Então, o primeiro passo, a primeira dica que eu quero te ensinar nessa videoaula, é você identificar por que você tem medo, ou qual é a sua estratégia de ter medo. Vou explicar uma coisinha para você, que a gente aprendemos em programação neurolinguística. Acontece alguma coisa fora de você. Isso que acontece externo, ou seja, a chuva, está chovendo, por exemplo, é uma realidade externa, está externo. Trânsito, qualquer ação que você não tem interferência, para a programação neurolinguística nós chamamos isso de realidade externa. Ou seja, é uma realidade que você não tem influência ou interferência. Como que você capta essa realidade externa? Você capta essa realidade externa através dos seus sentidos. Ou você vai ver, ou você vai ouvir, ou você vai sentir no sentido de sinestesia, a soma dos três sentidos: tato, paladar, olfato. Ou você vai ver, ouvir, ou vai sentir. Depois que você captou essa realidade externa através dos seus sentidos, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está chovendo. Então, ou eu vou ver a chuva, ou eu vou ouvir a chuva. E vou perceber a chuva. E a chuva, por que nós chamamos de realidade externa? Aquilo que eu não tenho interferência. Por exemplo, você vai trabalhar, de repente começou a chover muito, e você não consegue dizer assim: chuva, pare que quer ir trabalhar. Então, tudo aquilo que você não tem interferência é o que nós chamamos de realidade externa. Depois que você captou essa realidade externa, você viu a realidade externa através dos seus sentidos, essa realidade externa vai passar pelos filtros. Vai passar pelo seu mapa mental. Esses filtros, ou você vai omitir alguma informação, ou você vai distorcer alguma informação, ou você simplesmente vai generalizar alguma informação. Ou você vai omitir, ou você vai
distorcer ou vai generalizar essa informação. Então, recapitulando, acontece alguma coisa fora de você, que nós chamamos de realidade externa. Você capta essa realidade externa através da sua visão, audição, dos seus sentidos. Você vai usar os seus filtros, as suas experiências, aquilo que ao longo da sua vida você foi colocando como certo ou errado, funciona e não funciona, e vai acontecer uma coisa com você. Vai surgir uma imagem na sua cabeça. E essa é o X da questão que eu quero que você aprenda e entenda. Nós pensamos por imagem. Nós pensamos por imagem. Lembra que eu fiz o exercício de perguntar, me ensina a ter medo de falar em público? E eu criei aquele cenário? É a imagem que vem na minha cabeça, ou vinha antes, quando eu tinha medo, quando me acontecia alguma coisa. Alguém chegava e dizia assim, ô Giovanni, nós vamos fazer a apresentação de um trabalho. Nós vamos fazer aqui na faculdade um trabalho e você vai apresentar. Apresentar o trabalho é a realidade externa, ou seja, não tem influência, tem que fazer o trabalho. Eu ouvia aquilo, usava minhas experiências com a apresentação, dava aquele velho friozinho na barriga e vinha aquela imagem na minha cabeça. Pessoas maiores, pessoas rindo, pessoas desdenhando, sensação de que as pessoas iam perguntar coisas que eu não sabia, a sensação de que as pessoas tinham um nível conhecimento maior do que o meu, e essa imagem vinha na minha cabeça. Depois que essa imagem vinha na minha cabeça, essa imagem, ela faz o seguinte, ela gerava em mim um estado. Gerava em mim um estado. O que é estado? É a sensação que acontece comigo. Tem 3 tipos de estados. É o que nós chamamos de estados positivo, ou seja, eu sinto bem, estado positivo, ou um estado negativo, essa imagem vai fazer com que eu me sinta mal, ou um estado neutro, aquele estado normal, ou estado tanto faz. Esse estado gerava em mim uma fisiologia, taquicardíaca, mão suando, estava aquele friozinho, dor de barriga, que era a minha fisiologia. Eu ficava nervoso. E essa fisiologia gerava em mim o meu comportamento. Gerava em mim meu comportamento. Vou repetir. Acontecia alguma coisa, alguém dizia para mim, você vai ter que falar em público, você vai ter que fazer a apresentação do trabalho, você vai ter que fazer tal coisa. Eu via, ouvia, eu sentia aquilo, passava nas minhas experiências de falar em público, vinha uma imagem na minha cabeça. Essa imagem é uma imagem negativa, gerava um estado negativo, meu corpo respondia fisiologicamente àquilo e o meu comportamento era: vou não. É doido, vou não. Eu dizia o seguinte, eu posso até fazer o trabalho. Eu posso fazer o trabalho sozinho, mas ir lá na frente falar, não vou nada. Que era o meu comportamento. Então, dica número 1, que eu quero que você entenda, se você tem medo, parou para assistir esse vídeo, essa videoaula, que imagens vem na sua cabeça quando alguém diz que você tem que falar em público? Se tiver que parar o vídeo, pausar ele, imaginar alguém dizendo que você tem que falar em público, para e pensa, quais são as imagens que vêm na sua cabeça? E talvez muitas pessoas que têm medo de falar em público, aconteceu em algum momento ela passou por alguma situação e aí ela registrou aquilo no mapa dela, que falar em público era algo negativo. E com isso, ela trava todas as vezes que ela pensa em falar em público. Na minha experiência, treinando pessoas
para falar em público, treinando pessoas para ter mais resultados, já ouvi diversos casos de pessoas que falavam que tinham uma trava, mas quando nós perguntamos para ela como que ela faz isso, e ninguém nunca tinha feito essa pergunta para ela, e ela descobriu qual era a estratégia que ela tinha para falar em público, ou seja, qual era a estratégia que ela tinha para ter medo de falar em público. Então, a pergunta que eu faço é: qual é a sua estratégia para ter medo de falar em público? Qual é a sua estratégia para ter medo de falar em público? Depois que eu descobri isso, Giovanni, eu mudei a minha estratégia. Hoje, quando eu preciso fazer uma apresentação, quando eu preciso falar em público, ou até mesmo gravar um vídeo como esse, o que eu fiz? Eu mudei as imagens. Quando alguém diz tem que falar em público, tem que fazer um workshop, tem que apresentar um curso, o que eu faço? Eu coloco uma imagem na minha cabeça antes de fazer. E a imagem que vem na minha cabeça é: eu vou conversar com amigos. Você fica nervoso quando você vai conversar com os amigos? Você fica nervoso quando alguém diz assim: ó, nós vamos tomar uma. Você fica nervoso quando você vai tomar uma? Não, né? Então, eu simplesmente, usando técnicas de programação neurolinguística, eu aprendi a mudar essa imagem que vem na minha cabeça. Ok? Eu preparei um questionário. Eu quero te ajudar, a você que tem medo de falar em público, a vencer isso. Eu preparei um questionáriozinho aqui embaixo. Eu quero te fazer umas perguntas. Entra lá no questionário, responde essas perguntas, que eu quero te ajudar a você vencer o medo de falar em público. Ok? Então, eu espero que eu possa ter ajudado com essa mini videoaula, explicando como que o medo se forma em você, e eu te aguardo na próxima aula. Ok? Até breve, foi um prazer falar com você.